Ora, espero que se encontrem bem. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos financeiros e de literacia financeira. Portanto, terminei com a análise do capítulo 12 de Broken Money, de Lynn Alden. Esse capítulo, portanto, intitula-se Do Caos para a Periferia e em que é um capítulo que nos faz essencialmente um resumo daquilo que tem sido a política norte-americana desde que os Estados Unidos é, digamos que, a nova ordem mundial. Portanto, desde 1945 que sabemos que os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, assumiu, e até pelas bases, portanto, militares que têm em todo o mundo, não há nenhum país com portanto, o número de bases militares espalhadas pelo mundo como os Estados Unidos. Depois teve de, entre aspas, arranjar uma forma de, no pós-Segunda Guerra, portanto, retirar o ouro de circulação aos seus habitantes e confiscá-lo a $20 e já nos cofres do Estado, portanto, colocou a $35 a onça, quando na diferença conseguiu sair de uma situação de crise e obviamente que por ter sido potência militar tem sido possível aos Estados Unidos saltar de crise em crise. Em 71, Nixon, portanto, saiu do padrão ouro por sua espontânea vontade, inclusivamente a dever ouro a outros países, sobretudo França e outros países estavam, portanto, a querer resgatar o seu ouro que tinha no forte norte-americano. E não lhes foi possível, porque o Sr. Nixon disse que havia uma conspiração contra a América e que os especuladores queriam derrubar o dólar. Ora, o grande problema que tem havido ao longo do tempo é que os Estados Unidos, ao ser a moeda de reserva mundial, têm aproveitado bastante desse facto. E o que sucede é, sobretudo, do lado das economias mais fracas, o caos resvala sempre para aquilo que são as economias periféricas dependentes da América. Mas em determinadas fases isto tem um preço e os Estados Unidos está neste momento a pôr o pânico no mundo porque está na altura do acerto de contas. Ora, os Estados Unidos é uma economia que tem um teto orçamental de cerca de 7 trilhões de dólares e deve cerca de 39 trilhões de dívida. Isto dívida do Estado. Portanto, não estamos aqui sequer a falar da dívida de empresas, nem da dívida, portanto, de particulares. Estamos só a falar da dívida do Estado. E 39 trilhões, vejam quantas vezes o orçamento de 7 cabe, portanto, dentro do valor da dívida norte-americana. Depois temos o problema em que os Estados Unidos já está a pagar 1 trilhão de dívida, de juros da dívida, quero eu dizer. Portanto, um país que está com déficits, a correr déficits, portanto, basicamente todos os anos, é um país que está em contraciclo em relação àquilo que aparenta e àquilo que verdadeiramente é. Ou seja, os Estados Unidos apostam muito naquilo que é a sua estratégia de defesa. Neste momento, o Medicare e Medicaid, os sistemas de pensões de saúde norte-americanos também estão com imensas dificuldades para continuar a regular esse tipo de orçamento anual para as despesas de saúde dos norte-americanos e depois existe todos os anos um déficit para correr e um aumento da dívida e dos juros da dívida.
Tanto que o Congresso já nem deixa que o teto da dívida aumente. E aquilo que neste momento os Estados Unidos se depara é com um problema em que terá de resolver o problema da dívida e terá de resolver o problema dos juros da dívida e de não ter rendimentos para pagar ao nível do Estado os seus sucessivos déficits, juros de dívida e dívida que tem acumulado ao longo do tempo. E há até uma teoria que é o Milkshake Theory, que, portanto, quando os Estados Unidos não têm essa possibilidade, vai, portanto, ter com economias mais fracas e por intermédio de guerras e outro tipo de intervenções, umas que fazem mais sentido e outras que fazem menos sentido. Eu não vou estar aqui neste canal especificamente a discutir política. Aqui, de uma forma mecânica, falamos sobre literacia financeira e aquilo que é o estado da economia. Aquilo que os Estados Unidos basicamente faz é intervenções para adquirir recursos e para poder pôr o dólar a escoar, sem que o dólar perca muito valor, para ir seguindo equilibrado. E o que isto faz é que normalmente a periferia paga um preço muito maior. Ou seja, os países em que há essas intervenções vão ter problemas muito maiores, porque vão estar intervencionados, vão estar em xeque e depois vão ter de até mudar de líderes ou até, digamos que, escolher aqueles que lhe é imposto por parte da política norte-americana e por parte daquilo que é o dólar. Depois da destruição é-lhes cedida a construção, mas essa construção e reconstrução é-lhes cedida por empresas da América. Portanto, os Estados Unidos digamos que, a polícia que destrói e reconstrói, digamos, como se fosse um anjinho no mundo e que os outros todos que andam à volta são diabinhos. E as coisas não funcionam assim. Todos os países, todas as economias, todos os sistemas financeiros de cada país, ou da União Europeia ou dos Estados Unidos, têm os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Como já disse, não é política que estou aqui a discutir, é um facto que o Irão tem problemas a nível do seu regime, que castigou pessoas que não devia ter castigado, mas se o Irão não tivesse os recursos que tem e se não fosse o segundo país com o maior, portanto, a sua maior reserva de petróleo do mundo, de certo que os Estados Unidos não estaria muito preocupado com aquilo que se estaria a passar no Irão, porque sabia que não iria usufruir de nada no pós-guerra. Portanto, estas mudanças para dar uma democracia, seja a quem for, há por aí muitas ditaduras, mas como não há recursos nesses locais e basta ir, portanto, para todo o continente africano, ou não há possibilidade de entrada nesses locais, a coisa fica muito mais, portanto, o ambiente fica muito mais, digamos que leve, e relativiza-se muito mais esse tipo de atentados aos direitos humanos. Portanto, é este ponto de situação que nos vem trazer o capítulo 12 e que nos vai dar uma elucidação da forma como os Estados Unidos, ao apropriar-se daquilo que
a moeda de reserva do mundo e ao ser o grande império e a ordem estar à frente da ordem mundial, tem de alguma forma conseguido de saltinho em saltinho, dando a entender que, portanto, daquele lado é só anjinhos e que para os locais onde vão intervir só existem diabinhos. Entre os anjinhos e os diabinhos o buraco é bem mais em baixo, as situações são muito mais complexas, as trocas, as reservas, os negócios até que são feitos com regimes autoritários para poder fazer cair outros. É tudo muito mais complexo, mas isto, os geopolíticos e aqueles que falam sucessivamente nas TVs e naquilo que é, portanto, os programas que estão diariamente à vossa frente, esses saberão explicar melhor do que eu. Agora, aqui na literacia financeira e nos investimentos financeiros não existem certezas, só existem probabilidades e existem factos que realmente estão consolidados e que têm demonstrado que existe aqui uma dicotomia entre o que é a intervenção norte-americana e o querer dar a entender que somos os salvadores do mundo e aquilo que é efetivamente feito em regime de apropriação depois daquilo que são os recursos e daquilo que são os materiais e daquilo que é, ao fim e ao cabo, as riquezas que esses países mais fracos detêm. Até à próxima, voltamos a ver-nos e, à partida, uma vez que o livro é em inglês, teve de haver aqui uma assimilação melhor deste conteúdo para vos poder passar. À partida será já com o capítulo 12 do Caos para a Periferia, de Broken Money, de Lyn Alden. Houve um documentário também que assisti sobre aquilo que tem acontecido ao longo dos anos nos Estados Unidos, do Fernando Ulrich. O Fernando é, sobretudo, também um grande, portanto, economista e um grande homem, digamos que com muita sabedoria ao nível dos ciclos. Eu irei deixar, ele é um pouco mais estendido, irei deixar também no YouTube para quem quiser dar uma vista de olhos e caso tenha paciência ver em síntese mais alargada aquilo que eu estive, portanto, aqui a transmitir. Vejam que vale a pena. Até à próxima, então.